Olá pessoal, gostaria aqui de fazer uns comentários em relação ao jogo de ontem e também a atitude do treinador do Grêmio, Renato Portaluppi. Renato disse, mais uma vez, que não iria ao interior do estado. Isso não é a primeira vez e eu quero comentar isso contigo aqui nesse vídeo. Ontem o Grêmio jogou contra o Ipiranga de Erechim, achou um empate, porque o resultado correto deveria ter sido uma vitória do clube do interior, mas dois fatos aqui que eu acho que são importantes ser comentados e talvez seja aonde está a chateação do torcedor em relação ao time do Grêmio. O primeiro é em relação ao Renato, mais uma vez, falar que vai cobrar do grupo de jogadores a falta de empenho. Isso está chamando a atenção do torcedor e está deixando ele irritado. Por quê? Porque isso é a única coisa que o torcedor gostaria de ver dentro de campo. Empenho. A partir do empenho se desenvolve o futebol, se treina, se vai atrás da vitória, mas sem empenho, sem vontade, isso fica muito difícil. E ontem os guerreiros torcedores do Grêmio que foram na arena naquele calor insuportável, queriam e mereciam pelo menos ver um time dentro de campo esforçado. E isso, mais uma vez, não se viu em campo. Muita gente quer e valoriza o Campeonato Gaúcho, o Grêmio que tem que buscar o heptacampeonato estadual, e tem gente valorizando isso. É inconcebível que dentro do Grêmio alguns atletas, algumas pessoas da comissão técnica não tenham interesse nesse campeonato. Eu não acredito que isso possa estar acontecendo. O Grêmio precisa vencer, o Grêmio vinha vencendo, aqui vamos deixar claro, o Grêmio vinha vencendo, vinha conquistando os pontos. Mas o Grêmio, e aí entra no segundo ponto, não tem desempenho dentro dele. Além da falta de atitude, da falta de vontade, da falta de empenho, que é evidente, e o Renato, volto a repetir aqui, a terceira vez que cobra empenho dos jogadores, alguma coisa lá dentro está acontecendo para que isso não ocorra. E a falta de desempenho também é algo que preocupa bastante. Porque o Grêmio vinha vencendo, vinha conquistando 3 pontos, mas a gente olhava dentro de campo, a gente vê o Grêmio dentro de campo e o desempenho não ocorre, o que preocupa. Porque lá na frente vamos precisar, contra clubes mais gabaritados, de um time tecnicamente forte. Evidente, faltam peças e elas começam a chegar agora com as contratações que estão sendo feitas. Vão chegar jogadores para atuar no Grêmio e reforçar a equipe. Mas a gente vê hoje, com o que temos, que não há uma construção de jogo, que não há um sistema de jogo diferente para suportar um modelo do adversário, uma retranca que é feita. Ontem o São Luís, um modesto time de futebol, estava bem montado em campo. E o Grêmio não conseguiu romper essa barreira, sequer conseguiu chegar ao gol do adversário. O Grêmio chutou pouco ontem, o Grêmio criou muito pouco ofensivamente, embora na maior parte do tempo estivesse com a bola nos pés. Não há uma evolução tática do time do Grêmio, e isso não é com o elenco desse ano, do ano passado também. Se o ano passado tivéssemos um pouco mais, e aqui inclusive peças de reposição, para que o Renato pudesse ter um elenco sortido, o Grêmio, quem sabe, tivesse mais sorte ainda o ano passado sendo campeão brasileiro. Mas a gente vê nesse ano, na construção de 2024, do elenco que ainda está em formação, de que o Grêmio segue sem evolução tática, sem um sistema de jogo diferente, sem uma competitividade necessária. Porque o Grêmio vem vencendo, mas vem vencendo elencos muito fracos. Com o que o Grêmio tem financeiramente, como paga os seus atletas, como paga o seu treinador, o Grêmio deveria vencer todos os jogos com bastante facilidade. E isso não vem ocorrendo. Outra coisa que chamou atenção, e aqui é o motivo inicial do vídeo, é que Renato disse que não iria no interior, que não iria no final, agora no meio da semana, para Erechim, onde o Grêmio enfrenta o Ipiranga. E isso, infelizmente, já ocorreu no passado.
contra o próprio Ipiranga de Erechim no Gauchão de 2011. Quando no início do Campeonato Gaúcho, Renato disse que não iria mais para o interior do estado, que não iria a Erechim enfrentar o Ipiranga, porque assim como os jogadores estavam desgastados, ele também estava, e o Grêmio precisava focar na pré-Libertadores daquele ano. Precisou o presidente do Grêmio, Paulo Odoni, chegar junto, conversar com o Renato, mostrar as diferenças e também o que o Grêmio precisava para que Renato fosse removido da ideia de não ir para o interior, viajar contra o Ipiranga de Erechim e depois, em algumas sequências do campeonato, ele que ainda, mesmo assim, ainda em alguns jogos do interior ele não foi. O Grêmio, no meu modo de ver, precisa mudar a atitude. A atitude. É preocupante quando jogadores caros, que têm todas as regalias de um clube grande como o Grêmio, não queiram se esforçar dentro de campo, vestindo e honrando a camisa do Grêmio. Isso, no meu modo de ver, é inconcebível. A falta de futebol, ela pode ser inerente de um atleta ou outro, isso ao longo do tempo se filtra e se peneira. Jogadores como JP Galvão, como Reinaldo, como Natan Pescador, logo estão fora do elenco do Grêmio, não estão inseridos no processo por falta de capacidade técnica. Isso faz parte de qualquer elenco de futebol. Mas a falta de vontade, ela é inconcebível num clube do tamanho do Grêmio. Os jogadores, em primeiro lugar, têm que entrar com vontade, honrar o manto tricolor e fazer de tudo para vencer. E o Grêmio precisa se esforçar mais para que tenha desempenho. E assim, com as peças que vão entrar agora no grupo do Grêmio, possa se reforçar e efetivamente ter um time competitivo para 2024. Mas a falta de sistema de jogo é algo que também preocupa, porque nós vamos enfrentar clubes muito fortes que sabem mudar o jogo dentro de campo ao longo dos 90 minutos, e isso é primordial, que a gente consiga entender e fazer a leitura de jogo. Um ótimo feriado a todos. O Grêmio que precisa se preocupar hoje na tabela com o jogo do Internacional contra o São José, porque o Inter pode passar o Grêmio na tabela, sendo hoje o primeiro lugar, vencendo o Tricolor, vencendo o São José, o Grêmio ficando em segundo, mas o Grêmio também se preocupando com o Juventude, que vem com um desempenho muito bom, está na terceira colocação com 13 pontos, 3 pontos atrás do Grêmio. O Grêmio precisa se cuidar, o Grêmio precisa ter empenho, o Grêmio precisa ter vontade, o Grêmio precisa ter foco nesse campeonato gaúcho, que vale muito para muitos gremistas. Grande abraço e até o próximo vídeo.